A Escola Judicial e a Matra estão apoiando o projeto dos alunos da UDESC, ESAG, denominado Nosso Mundo. Este projeto social visa arrecadar recursos para a Associação de Pais e Amigos do Autista. Portanto, hoje e amanhã, na saída do auditório, tem um estande com camisetas criadas especialmente para este projeto que estão sendo ali comercializadas. A LTR também, nosso representante e amigo Jean, também tem livros dos palestrantes que, se os senhores quiserem adquirir, procurem depois o estande do Jean ali da LTR. Convido para presidirem a próxima conferência a excelentíssima senhora desembargadora Maria de Lourdes Leiria e a excelentíssima senhora juíza Maria Beatriz Vieira da Silva Gubert. Convido para compor a mesa e proferir a conferência com o tema O Juiz do Trabalho como Agente Constitucional, o excelentíssimo desembargador Francisco Rossal de Araújo. Com a palavra, a excelentíssima desembargadora Maria de Lourdes Leiria. Boa tarde a todas e todos. É um prazer presidir essa mesa, a primeira da tarde, com a maioria de mulheres, né? Então, cumprimento a doutora Maria Beatriz, o desembargador Francisco Rossal Araújo, que mais uma vez nos honra com a sua presença e com seu conhecimento. Obrigada. Eu quero parabenizar a Escola Judicial, em nome da desembargadora Marileda Migliorini, diretora da escola, pelo evento, pela oportunidade que se faz, nesse momento, tratar desse tema Constituição e Trabalho, justo no momento que se discute em todo o país tanto a Constituição quanto o direito do trabalho, tão ameaçado de uma precarização. Eu fico preocupada na atual situação do país que se adote o negociado sobre o legislado, quando a gente sabe que tem no Tribunal Superior do Trabalho normas coletivas com cláusulas que são anuladas e que prevêem a licença maternidade, por exemplo, de 40 dias. E aí nós estamos diante de um negociado, né? Então, eu acho que o momento é muito oportuno. O doutor Francisco Rossal, com certeza, vai nos brindar com uma excelente palestra sobre a atuação, né, do magistrado nesse momento tão difícil. E eu só tenho uma esperança atualmente, que nossos legisladores não adotem, doutor Andréas, desembargador Andréas, a norma alemã que permite que o empregador investigue a saúde do trabalhador geneticamente. Porque, se isso ocorrer aqui no Brasil, nós teremos alguns municípios que não serão contratados. Toda a população economicamente ativa seria rejeitada, ou porque ele saiu do emprego anterior com uma doença, ou porque essa doença ainda não foi constatada, mas ela irá brevemente se manifestar em decorrência do emprego anterior. Então, ninguém seria empregado. Então, esperamos que a legislação não chegue a tanto essas alterações que estão em discussão no país. Tá? Eu passo a palavra para a doutora Maria Beatriz, que fará apresentará um currículo, né, do desembargador Francisco Rossal. Boa tarde. O desembargador Francisco Rossal de Araújo é nosso velho conhecido aqui da TRT de Santa Catarina. É desembargador do TRT da 4ª Região do Rio Grande do Sul e professor assistente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
mestre em Direito pela URGS e doutorando em Direito do Trabalho pela Universidade Pompeu Fabra de Barcelona, Espanha. Possui experiência acadêmica e profissional da área de Direito, com ênfase em Direito do Trabalho, Direito Previdenciário, Direito Processual e Economia Política. Possui artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais. Nós teremos 40 minutos para a explanação. A gente deliberou por aumentar o tempo de explanação para o desembargador. E 10 minutos para os debates com a plateia, com perguntas. Passo a palavra ao desembargador Francisco Rossal. Pode ter 50 minutos, já que a gente deliberou aumentar. Então, seriam 50 e mais 10 minutos para ter. Pois não, fica à vontade. Boa tarde a todos. É uma satisfação retornar a essa terra de Santa Catarina, especificamente essa cidade de Florianópolis, que sempre me acolhe com tanta fidalguia, com tanto carinho, né? Me sinto em casa e eu costumo brincar que eu já sou tão assíduo a Florianópolis que eu gosto mais de Florianópolis no inverno que no verão, né? Eu acho a cidade mais interessante no inverno. Enfim, isso é uma coisa que só se explica pelas relações de amizade. E eu gosto muito de ir nos lugares onde a gente se sente em casa, né? O que faz a gente ir nos lugares, na verdade, o que dá o sentido para a gente ir nos lugares é o calor humano. Os lugares em si pode ser o lugar mais bonito do mundo, se não tiver o calor humano, ou se não passar uma impressão boa com relação à amizade, perde um pouco do seu brilho. Então, nesse sentido, eu gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, a desembargadora Maria de Lourdes, na pessoa de qual cumprimento a todo o tribunal, a escola. Agradeço, mais uma vez, o honroso convite. A juíza Maria Beatriz, eu cumprimento na pessoa de todos os juízes que estão presentes aqui. E eu gostaria de fazer uma menção especial a 3 pessoas que estão na plateia e na pessoa dos quais eu vou cumprimentar os amigos, né, independentemente do que fazem ou do que representam. Em primeiro lugar, o Alexandre, né? Gostaria, na pessoa do Alexandre, cumprimentar os amigos, o Carlos Alberto, né, que também é um amigo já de longa data, e o Danilo, que estava aqui. Cadê o Danilo? Né? Com aquela voz impostada dele, meu amigo desde o tempo que eu era funcionário da Justiça do Trabalho, das lutas da Federação Nacional, da FENASTRA, né? Federação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho, o embrião do Sintrajuf. E, enfim, Danilo, não sei se vocês sabem, eu fui o primeiro presidente do Sindicato de Servidores da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul, quando se transformou em associação, já na idade de 19 anos, eu fui o presidente do sindicato. Nós transformamos a associação de servidores em sindicato, e eu, metido, né, acabei sendo eleito presidente, o primeiro presidente, logo depois da Constituição de 88. E renunciei à presidência do sindicato, no meio de uma paralisação, no dia 28, 29 de setembro, agora, fez 26 anos atrás. Atravessei a rua, tomei posse como juiz, me despedi dos meus colegas, né, e tinha que renunciar à presidência do sindicato. Atravessei ali a Praia de Belas, a Marcílio Dias, fui lá, o doutor Moura era o presidente do tribunal, me deu posse como juiz, e eu voltei já despachando na 10ª junta, na época ainda era Junta de Conciliação e Julgamento, que era presidida pelo, então, juiz Gelson de Azevedo, que depois foi desembargador e ministro do TST. Então, o Danilo, não sei, ele deve ter fugido para não ouvir tudo isso que eu estou contando, mas o Danilo eu conheço desde essa época, que eu tenho muita saudade, né, e tenho muito carinho e muita honra de ter participado desse momento histórico, né, que depois veio a se transformar no Sintrajuf. O tema que me traz aqui é o tema do juiz do trabalho como agente constitucional, que é um tema muito difícil, porque é o tipo do tema que cabe em 1000 coisas e que dá um desafio para quem vai preparar uma exposição, dá um desafio muito grande. E eu pensei em fazer uma abordagem tradicional, e isso durou, basicamente, desde que me convidaram até ontem de noite. Ontem de noite eu mudei tudo, né? Então, eu passei hoje a manhã inteira reestruturando a exposição para poder fazer um convite a todos aqui. Nós vamos fazer um passeio, né? Nesses minutos, nós vamos passear. Primeiro, nós vamos nos olhar no espelho e depois nós vamos passear. Vamos passear pela cidade,
vamos passear pelo estado de Santa Catarina, pelo Brasil, e olhar as coisas que olham ao nosso redor. Tudo isso com um pretexto, para saber qual é o papel de um juiz como agente constitucional. É um convite que eu estou fazendo a todos a fazer esse passeio. Claro que nós vamos falar da importância do papel da Constituição para o Estado democrático, o papel dos agentes constitucionais. O juiz é um dos agentes constitucionais, mas os poderes são muitos dentro da República. Nós convencionamos a distribuí-los em 3 poderes: o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Isso vem da célebre teoria de tripartição dos poderes. Mas também nós temos que pensar, como agentes constitucionais, qual é o nosso papel na efetividade, nas promessas que são feitas pela Constituição e como essas promessas podem ser cumpridas, porque elas não são cumpridas sem os agentes. E talvez o maior agente constitucional seja o povo. Talvez não, certamente é o povo. Porque não existe Constituição que não tenha como finalidade, como origem, princípio e fim, o povo, a nação. A ideia de construir uma sociedade mais justa é a gênese de todo o movimento constitucionalista. Então, essa é a grande reflexão. Agentes constitucionais somos todos nós. Independentemente da nossa situação esporádica de ser juiz, amanhã ou depois eu posso sair da magistratura, estar aposentado, fazer o que me der na gana. Mas eu vou continuar sendo um agente, porque se eu não pensar que sou um agente constitucional, eu passo a responsabilidade dos outros e me queixo da realidade. Como o povo, o gari, o engenheiro, o médico, o juiz, o advogado, o professor, o aluno, a dona de casa, o dono de casa, qualquer um de nós, todos nós somos agentes constitucionais. Porque se nós não lutarmos por essa Constituição, ela nunca vai passar de uma quimera, de uma hipótese, de uma promessa. Essa é a grande questão que nós talvez tenhamos que começar a trabalhar mais profundamente. As pessoas, a cidadania como agente efetivo, e não como alguém que espera o cumprimento das promessas das autoridades ou alguém que deposita o voto na urna e depois de 4 anos, no dia seguinte se esquece para quem depositou, que não cobra, que não participa e que não está vinculado. O máximo que se faz e que se acha muito engajado é colocar uma noticiazinha no Facebook ou mandar repassar uma mensagem para uma lista de WhatsApp. Mas, no momento em que precisa, esse agente constitucional não faz a Constituição atuar, porque ele vira as costas para a sua própria Constituição e, de uma certa maneira, vira as costas para o seu próprio destino. Essa é a nossa reflexão principal. Isso é um problema multifacetado, por isso que eu estava pensando, é um tema muito difícil. Eu posso fazer vários ângulos de abordagem. A abordagem tradicional para um jurista, que seria as normas, o direito, a Constituição, a aplicabilidade. Outros falaram e outros falarão neste evento. O professor Carlos Alberto falava sobre isso, o conflito de princípios, normas, as dificuldades do caso concreto. Mas eu posso pensar também a Constituição como um elemento de potencializador de produção e distribuição de riqueza. É um enfoque econômico. Pensar, no meu caso, como juiz do trabalho, o trabalho como um dos fatores de produção, terra, trabalho e capital. Qual é o papel que ele desempenha dentro da sociedade? Em que ponto eu tenho que fazer o equilíbrio, né, que é aquele desafio do artigo 1º, inciso 4º da nossa Constituição, a compatibilidade entre os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. Esse é um outro viés que permite a abordagem. Uma abordagem que muitas vezes é esquecida, que já foi muito importante e tratada, que é o problema da divisão social do trabalho. Vivemos numa sociedade. Uma sociedade se desenvolve com a especificação e a hierarquização de seus indivíduos. Nós não somos todos iguais, cada um desempenha uma função. À medida que a história da humanidade vai evoluindo, cada vez as sociedades se tornam mais complexas e os indivíduos fazem funções mais específicas. Essa inter-relação entre as funções de cada indivíduo. Dentro do mundo do trabalho, isso é particularmente importante. Nós convivemos com questões, por exemplo, o princípio da isonomia. O princípio da isonomia está ligado à divisão social do trabalho. Em que medida eu posso tratar a todos de forma igual se as pessoas são diferentes e exercem funções diferentes e hierarquias diferentes? Isso é o coração do direito do trabalho. Nós temos 3, 4 incisos, 5 incisos na Constituição, lá no artigo 7º, que tratam desse tema. Proibição da discriminação,
a diferenciação entre o trabalho noturno e o trabalho diurno nada mais são do que derivações do princípio da isonomia que está ligado à divisão social do trabalho. Também podemos falar do trabalho como um valor ético e moral. Até que ponto se enaltece o trabalho como um valor e se enaltece o ócio como um valor. Essa é uma outra abordagem, também diz respeito à concepção dos fins da Constituição. Nem sempre trabalhar foi uma virtude. As classes abastadas do Império Romano consideravam o trabalho coisa dos servos e dos escravos. Trabalhar não é coisa para ricos. Até pouco tempo atrás, nós convivíamos com pessoas que se orgulhavam de dizer que viviam de rendas. Então, a renda também, a distribuição de renda tem a ver com o trabalho como um valor. Até que ponto a Constituição possibilita nós fazermos reflexões nesse sentido. E, por último, como transformar tudo isso em algo efetivo. E as escolhas que se faz, os meios e os resultados. A política. A política é organizar os meios para atingir resultados. Né? São os assuntos relativos à polis, como diz a etimologia da palavra, mas também são relacionados à direção, organização e administração dos meios e dos fins. A Constituição é basicamente uma carta política. É uma norma jurídica, nós sabemos, tão importante quanto uma carta política, mas é originalmente e basicamente uma carta política. Ela dá as diretrizes para organizar o Estado e como é que a sociedade vai, quais são os fins e como chegar a esses fins. Mas antes de qualquer reflexão, o primeiro convite que eu faço é se olhar no espelho. Né? O juiz do trabalho como agente constitucional, a primeira questão, talvez a primeira parte e a menor parte da exposição é: eu sou juiz do trabalho. Eu sou cidadão antes de ser juiz do trabalho. Escolhi essa profissão. Fiz um concurso público, talvez seja a primeira coisa que eu vou me olhar no espelho, me perguntando qual é o meu papel como juiz do trabalho e agente constitucional. Eu vou dizer, olha, eu sou um sujeito, né, uma pessoa, um cidadão que fez um concurso público, de provas e títulos e que foi aprovado. Isso me dá alguns deveres e me dá alguns direitos. Me dá deveres, por exemplo, eu participo da organização do Estado, eu participo da divisão de poderes do Estado, existe poder judiciário no nível da União, do Estado e municípios, e existem as divisões por matéria, existe o poder comum, o poder judiciário comum, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, etc. e tal. Eu tenho alguns direitos, estão também elencados na Constituição, artigo 92, 93, estão as garantias da magistratura, no 95 estão as garantias gerais. Eu demonstrei que tenho domínio da técnica, fui submetido a provas, portanto, eu domino a técnica, e sei também, me olhando no espelho, nessa primeira reflexão, que eu tenho uma legitimação indireta democrática. Não é direta, porque eu não fui eleito. Quem tem legitimação direta e periodicidade para exercer os cargos públicos, pela nossa Constituição, é o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Mas o Judiciário pode, pela nossa Constituição, e dá poder a este juiz, no controle difuso de constitucionalidade, o direito de negar a aplicação das leis, que considerar inconstitucionais. Por isso que é uma legitimidade, a doutrina trata isso como uma legitimidade democrática indireta. Eu não sou eleito por isso. A minha forma de acesso é uma forma indireta, por concursos, não fui eleito, mas eu tenho uma legitimação indireta, que a Constituição me dá, é de negar a validade e a eficácia de uma norma legitimamente votada por um parlamento. Isso a Constituição dá. No controle difuso, dá a todo e qualquer juiz, no controle concentrado, dá à Suprema Corte. E existem vários estudos sobre isso, mas aí vem uma grande responsabilidade. Este poder de exercício constitucional vamos dizer assim, da legislação negativa, extirpar do ordenamento jurídico uma norma votada por um parlamento, que é decorrente do poder de declarar a inconstitucionalidade das leis, ainda que no caso difuso, é, sem dúvida nenhuma, uma grande responsabilidade. E eu devo exercê-lo com moderação. Eu tenho que tentar fazer formas de interpretação para tentar salvar a inconstitucionalidade de uma lei,
até que não tenha mais solução nenhuma. Aprendi isso com um grande professor no Rio Grande do Sul, professor já falecido, desembargador Rui Ruben Ruschel. Ele dizia assim, o juiz, ao declarar a inconstitucionalidade, tem na inconstitucionalidade o último recurso. Ele precisa sempre tentar fazer uma interpretação conforme a Constituição, salvar num contexto geral, para não exercer de uma forma desmedida este poder que lhe é dado pela Constituição. Além disso, quando esse juiz se olha no espelho, ele precisa ver algumas características básicas que não é de juiz, mas que para juiz, que seria para qualquer cidadão, mas que para um juiz são particularmente importantes. Já falei isso numa outra exposição aqui, quando falava para os colegas, juízes, a respeito de como se constrói um tribunal. E, basicamente, a primeira coisa que um juiz tem que se olhar no espelho e tem que olhar e se perguntar, diz assim, olha, eu preciso ser um sujeito honesto. A base. Né? Para qualquer cidadão, qualquer pessoa tem que se olhar no espelho e dizer, eu sou honesto. Vejam, ser honesto não significa ser um puritano. Todos nós sabemos os demônios que nós temos dentro de nós. Sabemos das nossas virtudes, sabemos dos nossos defeitos, sabemos das nossas falhas. Ser honesto é, basicamente, ser honesto intelectualmente e reconhecer os defeitos. Se reconhecer como ser humano, como cidadão, saber das suas limitações e das suas falhas. Esse é um primeiro momento para que eu possa, numa sala de audiência, ouvir e me colocar no lugar dos outros. Se eu não for honesto comigo mesmo, e se não pregar a honestidade, né, algumas virtudes, e inclusive saber dos meus defeitos e dos meus vícios, estabelecer uma relação de preponderância, evidentemente, entre as virtudes e os vícios, eu não consigo enxergar o outro, porque o ser humano não é unívoco. O ser humano é basicamente uma colcha de retalhos. Ele acerta e erra em várias situações, e eu preciso compreender a complexidade da vida humana. Por isso que a honestidade intelectual do juiz e a honestidade do seu caráter, a sua probidade, é fundamental, como é de qualquer cidadão, mas é particularmente importante no exercício da magistratura. Porque ela é o pressuposto para a segunda grande virtude, que é saber se colocar no lugar do outro. A realidade da vida não é a minha realidade, é a realidade da vida. Pessoas vêm ao judiciário porque pensam, ponderam sobre seus interesses. Esse é um conceito fundamental dentro do direito que também há muito tempo está esquecido. Jhering, o grande doutrinador alemão do século XIX, né, talvez comparável só a Savigny, dizia, o direito subjetivo é o interesse juridicamente protegido. E o direito deve ser a luta. O direito busca a paz, mas se encontra a paz pela luta. Esse é o pensamento de Jhering, né, o famoso, seu opúsculo, A Luta pelo Direito. Então, quem sai de casa e diz assim, oba, hoje eu vou lá numa audiência na Justiça do Trabalho. Ai, que bom, tenho uma audiência hoje, ou vou, um amigo meu, eu adoro ser testemunha. Uma testemunha não chega na Justiça do Trabalho, ou em qualquer justiça, feliz. Se fosse lá na minha cidade, eu diria que ela chega que nem gato a cabresto. Gato é um bicho que não anda na coleira, né? Tu tem que puxar, então mais contrariado que gato a cabresto. As pessoas vão ao judiciário porque estão lutando, porque estão em conflito, porque se acham de tal forma molestadas que isso rompe a inércia de não fazer nada. Quantas vezes cada um dos que estão aqui nessa sala sentiram-se lesados em algum direito e que no dia seguinte disseram assim, deixa para lá, não vale a pena brigar por isso. Esse é o primeiro conceito primordial. Não é a vontade que nos gera o direito subjetivo, mas é o interesse, porque eu tenho que lutar pela minha vontade. Eu posso ter a vontade, mas não ter o ímpeto de lutar por ela. Então, saber me colocar no lugar dos outros, que é a alteridade, que é uma virtude fundamental para esse juiz que se olha no espelho, é fundamental para compreender a realidade do outro, que não é a minha. Às vezes eu compreendo a realidade do outro porque eu já passei por ela, compreendo melhor.
Alguns juízes, por exemplo, têm mais facilidades de compreender reclamatórias de empregados domésticos, porque se colocam no lugar porque tem um empregado doméstico em casa. Ou que tem um amigo e que já visitaram uma fábrica, uma loja, etc. e tal. Mas isso não quer dizer que eu tenha o conhecimento de toda a realidade que está ao meu lado. Eu compreendo melhor a realidade. Por isso que, além de alteridade, eu preciso, uma outra virtude desse juiz que se olha no espelho, é humildade. Humildade não no sentido franciscano, de São Francisco de Assis, de praticar a humildade, a caridade como desiderato da vida, mas humildade também no sentido intelectual. Ouvir. Isso leva a muitos princípios. O contraditório, o devido processo legal, o direito de produção de provas, porque a realidade que eu conheço não é a realidade que as partes conhecem. E eu posso estar equivocado. Também nós não somos ingênuos de achar que o juiz vai completamente aberto para a sala de audiência. Nós temos pré-condições, pré-visões, pré-conceitos da realidade. Nós não somos uma folha em branco. Mas nós precisamos ter a curiosidade, a humildade de querer saber. Essa é uma grande virtude. Querer saber, mesmo que eu já tenha visto centenas de vezes do mesmo jeito. Eu sei que isso é difícil. E sei que, do outro lado, também eu tenho que brecar as tentativas de chicana processual, os efeitos procrastinatórios, os recursos, as provas indevidas, as provas ineptas ou as provas desnecessárias, etc. e tal. Isso não é fácil. Mas não deixa de ser um dos questionamentos desse nosso personagem que segue se olhando no espelho. Prudência, normalmente, é uma virtude que se atribui ao juiz. Prudência e equilíbrio. Prudência no sentido de pensar nos efeitos. A prudência sempre é a cautela de agir e antever os efeitos. Isso é ser prudente. Eu antevejo os efeitos da minha decisão. Eu sei, né, das armadilhas que pode ter. Eu sei que eu não tenho o domínio completo da situação de fato, por isso eu sou prudente. Eu ouço. Como diriam o provérbio árabe, né? O homem fala, o sábio cala, o tolo discute. Basicamente, estou pensando, a minha ideia mental aqui é uma sala de audiências. O homem fala, o sábio cala, o tolo discute. Essa é uma virtude. Saber ouvir, ser prudente e pensar. Pensar em todas as possibilidades. Mas eu preciso agir. Eu não posso ficar só pensando, porque senão eu entro numa roda viva que eu não decido. Tem juízes que bloqueiam a decisão. Se preocupam tanto. Então, essa é uma outra virtude. Eu preciso ser, num determinado momento, pragmático. Ou seja, eu tenho que decidir. Não é dado ao juiz fugir da decisão. E essa virtude é a coragem. Nós vamos falar dela lá no final. Um juiz precisa ser corajoso, porque no momento em que ele equacionou, ele precisa decidir. E tem que arcar com as consequências da sua decisão, inclusive com a possibilidade de errar, porque somos seres humanos. Esse é o juiz que se olha no espelho. O juiz ou a juíza, né? Eu estou fazendo aqui apenas uma metáfora. Se eu conseguir tudo isso, com muita sorte, poderei ser, além disso, sábio e justo. Mas acho que isso já é quase que uma utopia. Sabedoria e justiça, né? Se o juiz conseguir ser equilibrado, prudente, honesto, humilde, no sentido de saber se colocar no lugar dos outros e ouvir, já está bom. Eu me contentaria com essas virtudes. Sabedoria e justiça seria, vamos dizer assim, um detalhe. Talvez o mais importante dos detalhes, mas talvez um detalhe inatingível. Ser absolutamente justo e absolutamente sábio entra já num terreno metafísico. Mas quando a gente se olha no espelho, a gente também pergunta, se olha assim, vê assim, olha as rugas, né? Dá uma olhada. E outra coisa que vem quando a gente está na frente do espelho é, como é que eu estou? Tu te olha e diz assim, esse Francisco que está aqui na frente,
30 anos depois que entrou na Justiça do Trabalho, eu estava pensando, eu tenho 30 anos de Justiça do Trabalho. 4 de funcionário, 26 de juiz. A minha vida é a Justiça do Trabalho. Como é que eu estou hoje? Como um juiz do trabalho, como um ex-funcionário da Justiça do Trabalho. Tudo o que eu construí em torno da Justiça do Trabalho. Minhas filhas, minha família, pai e mãe, o pai que eu já perdi. Me lembro das vezes que eu sentava, meu pai tinha a 5ª série primária, e eu conversava com ele, tomando mate lá no Alegrete, as coisas da Justiça do Trabalho. Era um homem equilibrado, meu pai. Ponderado. E eu tinha o prazer de conversar com ele sobre isso. E eu fico pensando, como é que eu estou? E essa pergunta é a pergunta lá do final. Como nós estamos? Nós que vivemos a Justiça do Trabalho. Quais são as angústias que nós temos? Algumas foram antevistas aqui. A desembargadora Maria de Lourdes intuiu, deixou um pequeno detalhe, dizendo assim, passamos por momentos difíceis. Conversávamos antes de chegar aqui. Nos angustia a todos. Então, essa é uma outra questão. Quando eu me olho no espelho, eu pergunto, como eu estou? Como está o meu coração? Como está o meu espírito? Como estão os meus propósitos? As coisas que eu acreditava há 30 anos atrás. Vale a pena continuar lutando por elas? Mas antes de responder essa pergunta, vamos passear um pouco. Vamos passear pela sociedade. Porque um juiz constitucional precisa conhecer a sociedade, precisa conhecer os parâmetros. Eu começaria passeando sobre os princípios de justiça, sobre o direito. Lembraria que um juiz do trabalho, como agente constitucional, começa aprendendo que justiça distributiva é diferente de justiça comutativa. Nós somos de uma estirpe de juízes. Até mesmo o mais conservador juiz do trabalho sabe que a justiça distributiva é essencial. Quem faz concurso para juiz do trabalho sabe que há uma diferença, intui que há uma diferença, e que alguém se apropria de uma forma um pouco diferente dos resultados do trabalho. Um se apropria pela via do salário, o outro se apropria, porque toda riqueza, isso é um conceito econômico, toda riqueza só existe quando há trabalho humano. É o trabalho que modifica os recursos naturais, ou o trabalho é um valor em si, porque ele é o próprio serviço prestado e eu cobro por ele, mas é o trabalho que gera, que modificando os bens da natureza, gera o valor. A teoria do valor-trabalho. Começa com Adam Smith, Dave Ricardo, Karl Marx e todos os que seguem por aí. Não há bem economicamente apreciável que não tenha trabalho humano. E nós sabemos, aprendemos isso, fomos forjados na concepção que, nesse contexto, alguém se apropria de uma forma, um economista diria que isso é um contrato parcialmente negativo. Essa é uma terminologia dos economistas liberais clássicos. O contrato de trabalho é um contrato parcialmente desequilibrado ou parcialmente negativo. Por quê? Porque uma parte se apropria da riqueza de uma forma e a outra de uma forma mais vantajosa. Porque o trabalhador se apropria dessa riqueza sob a forma do salário. E ele tem uma limitação no salário. Nós podemos até pensar nos penduricalhos do salário, etc. e tal, mas é o salário que ele se apropria. O empregador, não. O empregador se apropria da riqueza gerada pelo trabalho humano sob a forma de lucro. É verdade que o nosso ordenamento jurídico diz que ele também corre os riscos do empreendimento econômico. Mas o juiz do trabalho, quando ele passeia pela sociedade, ele enxerga essa desigualdade e trabalha com um princípio de justiça distributiva. Não um princípio de justiça distributiva absoluto, porque eu não consigo, como juiz do trabalho, fazer a correção absoluta dessa desigualdade, mas com um conceito de justiça distributiva parcial. Eu compenso desigualdades na medida que a legislação me permite. Ou, pelo menos, os franceses têm uma linha um pouco mais crítica do direito do trabalho. Eu proíbo a selvageria. A função do direito do trabalho, Jean-Claude Javillier, que é um crítico dessas posições ultraprotetivas, ou do princípio protetivo em si do direito do trabalho, diz, não, o direito do trabalho, embora tenha
inspirado por princípios de justiça distributiva, é um direito que proíbe a selvageria absoluta. Ou, como diria Rousseau, num livro que antecede o contrato social, sobre que ele estuda a desigualdade dos homens, ele diz assim, olha, o mundo é desigual. Fazer que uma pessoa trabalhe para mim, eu tenho que ter uma posição suficientemente forte, ou pela violência ou pela dominação econômica, que ela dependa de mim. E o que é engraçado, que Rousseau diz assim, mas eu terei problemas de dormir, porque no momento que eu dormir, o outro vai se vingar de mim, ou ele vai fugir, e eu só vou ver os grilhões soltos por aí. Isso está em Rousseau. Quando ele se dá conta do problema, da desigualdade, é que alguém se apropria mais da riqueza. E no contrato social é que ele vai dar a solução. Concordemos ou não, essa é a evolução do pensamento de Rousseau, que é o Discurso sobre a Desigualdade dos Homens, que é um livro que 5 ou 6 anos, publicado antes do contrato social. Mas juízes do trabalho decidem em concreto sobre isso. Então, nós temos que nos debruçar cotidianamente sobre este princípio da justiça distributiva, sob as mais diversas formas. É o salário, é a participação nos lucros, é o adicional de insalubridade, de periculosidade, são essas, as normas de higiene e segurança do trabalho, porque existem outras questões de justiça distributiva, que envolvem não só o salário em matéria absoluta. Eu tenho que conectar provas, eu tenho que conectar com as questões formais de como eu chego à aplicação dessa justiça. Portanto, um juiz do trabalho constitucional é um juiz do trabalho também com as normas de processo que estão na Constituição, do devido processo legal, do direito ao recurso, da duração razoável do processo, que são princípios constitucionais. Contraditória, ampla defesa, no 5º 55, a proibição das provas ilícitas, 5º 56, e a duração razoável do processo, 5º 78. Essa conexão entre as normas constitucionais e a justiça distributiva, elas têm uma razão de ser, que é, basicamente, a desigualdade ou a forma de criação e de distribuição da riqueza. Por trás do direito do trabalho, por trás dos princípios constitucionais, da valorização social do trabalho e da livre iniciativa, que também a Constituição diz, estão as questões chaves econômicas: eficiência produtiva, eficácia alocativa, justiça distributiva e ordenamento institucional. Isso é a base que nós não podemos nos esquecer. Porque pensar um direito do trabalho protetivo também tem que ser pensado de que eu estou no ramo da distribuição da riqueza. Mas se não tiver criação de riqueza, eu não tenho que distribuir. Portanto, é um equilíbrio difícil que eu tenho muitas soluções históricas para isso. Alguém poderia dizer, bom, basta socializar todos os meios de produção, estabelecermos uma economia planificada. Nós temos experiências históricas disso. Mas o curioso é que a história nos mostra, nessas opções econômicas, que nem a saída da economia totalmente planificada e nem a saída da economia totalmente ausente de regulamentação são as melhores soluções históricas. As melhores soluções históricas estão no intermédio entre a maior ou menor liberdade do mercado, entre a maior e menor intervenção do Estado. Essas são as questões chaves que estão por trás do princípio de justiça distributiva. Vamos pensar num exemplo prático. Qual é a maior fonte de redistribuição de riqueza das rendas no Brasil? Quais são as rendas básicas que um ser humano sobrevive? Os salários, aluguéis, as rendas de capital, juros, previdência social, é uma fonte de renda, aqui englobados as contribuições e todos os benefícios. E não vou muito além disso. As pessoas sobrevivem porque exploram o capital, por exemplo, o dono de um prédio aluga e tem uma renda. Todas as aplicações financeiras são os juros, que não deixam de ser uma exploração do capital, são os frutos do capital financeiro. Ou as contribuições previdenciárias,
ou salários lato sensu, tanto o trabalho aqui subordinado ou autônomo. Essas são as rendas. O que faz redistribuição de renda? Um juiz do trabalho tem um importante papel de redistribuição de renda. Mais de 55% na nossa economia é o salário. Sobrepuja longamente a previdência social, que é o segundo fator de redistribuição de renda. Nem programas como o Bolsa Família chegam próximos da previdência social. E nem a previdência social chega próximo do salário como efeito de redistribuição de renda. Por incrível que pareça, o salário, um bom emprego, ainda é a forma mais eficiente de emancipar uma pessoa, de dar dignidade e cidadania. E essa deve ser uma preocupação também de um juiz do trabalho. A preservação dos empregos. E essas escolhas são difíceis. Pensem, por exemplo, os dilemas. Vou citar um caso concreto. Uma determinada empresa foi interditada porque não tinha os equipamentos de exaustão. O fiscal do trabalho interditou toda a empresa. Diz assim, olha, essa norma é protetiva, as pessoas, a saúde... A empresa vem e se defende e diz assim, olha, então aqui eu já recebi realmente fiscalização do Ministério do Trabalho, já encomendei, esses exaustores foram encomendados da China. Eles estão há 6 meses parados no porto de Rio Grande, lá do Rio Grande do Sul. Por conta da burocracia, eu não consigo instalar. E se me interditarem a empresa, é verdade, o nível de poeiras no local ali está acima do tolerável, mas são 200 empregos que vão se perder. Eu não aguento uma interdição por mais de 2, 3 semanas e eu não tenho como ir ao porto de Rio Grande e coercitivamente retirar os exaustores e instalar. Eu poderia ser um radical e dizer assim, não, o princípio aqui que se aplica é o princípio da proteção azar. Como teria uma famosa placa na Faculdade de Direito lá, que é bastante criticada, mas, enfim, a placa é o seguinte, né? Todos os estudantes que se formam colocam uma plaquinha na parede, é uma placa de bronze e diz assim, que é um adágio latino, faça-se justiça ainda que pereça o mundo. Mas quem tu vai fazer justiça se o mundo perecer? Justiça é algo concreto. Eu poderia também ter a outra solução radical, liberal, e dizer assim, não, o que vale aqui é a livre iniciativa, eu tenho que manter os empregos a qualquer custo. Azar, essas coisas de norma, higiene e segurança do trabalho são bobagens. Mantenha-se aberta a empresa. Essas são as soluções mais fáceis. As soluções radicais, em geral, são mais fáceis. Porque elas não precisam de justificação, ou a justificação é absoluta. Elas não negociam com a realidade. Mas o juiz tem que negociar com a realidade, porque ele tem uma responsabilidade por aquilo que ele é um juiz constitucional. E a Constituição é um projeto, mas esse projeto precisa ser realizado. E há muita distância entre o projeto e a obra, entre o projeto e a execução da obra. E eu tenho velocidades para essa execução. E eu tenho perdas pelo caminho. Esses são os dilemas de quem tem que decidir entre os princípios e a realidade. E não é só o juiz do trabalho, qualquer juiz decide isso, decide assim. Esse mesmo juiz, olhando no seu redor, vai olhar um outro fenômeno, que eu antevi antes, falei antes, vou voltar a ele, que é a divisão social do trabalho. Problemas de igualdade, de isonomia, que nós enfrentamos todos os dias. O artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei. A sociedade evolui, se especifica e se hierarquiza. Adam Smith, que é o economista, o primeiro economista, o economista que tem um capítulo específico sobre a divisão social do trabalho, diz assim, a divisão social do trabalho faz com que os indivíduos, ao se especializarem, produzam mais intensamente. Produzindo mais intensamente, geram excedentes. E esses excedentes possibilitam as trocas. E as trocas facilitam a vida de todos. É mais viável economicamente que eu produza um determinado produto
e troque os excedentes com outro, e eu vou ter mais produtos do que eu me dedicar a produzir um pouquinho de cada coisa. A não ser que eu seja o personagem do Defoe, né? Robinson Crusoe, que está perdido numa ilha. Bom, aí eu tenho que fazer de tudo um pouco. Mas, em geral, o ser humano desenvolve formas de especialização. E o que diria um economista é que o comércio pode melhorar a vida de todos. Em princípio, nós trocamos as coisas para sobreviver melhor. Depois, nós trocamos as coisas atingidos certos patamares de sobrevivência para ter mais conforto. E alguns conseguem trocar as coisas para ter luxo, né? Ou subindo no grau de consumo, vamos dizer assim. Consumo para sobreviver, consumo para o conforto, consumo para o luxo. Então, a divisão social do trabalho aumenta os níveis de produção, facilita as trocas, possibilita a melhoria do bem-estar geral. Mas, em compensação, nós temos os problemas das desigualdades. Porque só o mercado não é capaz de dar as respostas aos problemas gerados pelo excesso de consumo, por exemplo, de bens de luxo. O que se explica que, na mesma sociedade que eu tenho pessoas que passam fome, eu tenho venda de rações, nada contra, tá? Gatos compradas e importadas por um valor astronômico. Não tem nada contra gato, até gosto de gato. Não é todo mundo que gosta de gato? Já citei os gatos aqui no primeiro, né? Mais contrariado que gato a cabresto. Por que na mesma sociedade que faltam os bens básicos, tem pessoas aptas e dispostas a comprar ração importada para gatos? Whiskas. Nada contra os whiskas, tá? E nem contra os produtores de whisky. Mas o mercado gera esses paradoxos. E é preciso algumas atitudes corretivas. E essas atitudes corretivas não são respondidas pelo princípio formal de igualdade do caput do artigo 5º. Nós precisamos construir um princípio material da igualdade. Não adianta eu chegar e dizer para duas crianças assim, vocês são iguais. A vida e a lei lhes dá igualdade perante a lei. Vão os dois para a escola. Um para a escola pública e o outro para a escola privada. Um, quando chega em casa, tem livros, tem internet, tem computador. O outro não tem nada. São exatamente iguais, mas as oportunidades não são iguais. Quem diz isso é um economista liberal chamado John Stuart Mill, que é um paradoxo, porque Stuart Mill é um sujeito extremamente liberal, mas é um grande defensor da igualdade de oportunidades. Sem educação e sem os conceitos básicos de saúde e de proteção e de segurança, ninguém se desenvolve igual. Um juiz do trabalho precisa ter muito claro o seu papel de corretor de desigualdades. Sem isso, mesmo o mais conservador dos juízes do trabalho precisa e opera dentro de um sistema que está de olho na desigualdade, na correção material das desigualdades, e não apenas no conceito formal de desigualdades. Vamos pegar um tema mais grave, que nós trabalhamos todo dia. As mulheres têm proteção com relação à maternidade. Chegou a plaquinha mais terrível para quem está falando. É um horror isso, essas plaquinhas. Ainda bem que eu já estou no fim. As mulheres têm regras protetivas da maternidade. Primeira questão, são as mulheres ou é a sociedade? Essas regras protegem as mulheres ou protegem a sociedade de si mesma? Mulheres, ainda não se inventou uma outra forma, pela biologia, pela natureza, são as que ficam grávidas. Não existe ainda outra forma de gravidez, né? Não existe chocadeira, por exemplo, de seres humanos, até em filmes de ficção científica isso pode vir a ocorrer. Mas, por enquanto,
alguns mais afoitos, etc., tentam, mas não conseguem, mulheres dão à luz. Dar à luz significa 9 meses de uma condição especial, muito particular da natureza. Se nós quisermos ter uma sociedade sadia, nós precisamos proteger essa situação. Ou nós vamos fazer a opção, que é uma opção moral, do abandono. Ou da hipocrisia, que é pior. Porque sempre que aparece uma lei de proteção à maternidade, aparece o argumento, diz assim, não, essa lei pretensamente protetiva, no fundo, ela vai piorar a situação das mulheres, porque os empregadores não vão dar empregos para as mulheres, porque elas custam mais. Em função da maternidade, isso é coisa que pouco se fala, quantas são prejudicadas na ascensão da carreira, nas grandes empresas? Sair, criar um filho, dizer assim, não, tem a escolinha, manda para a creche. Vamos combinar que, primeiro, não são todas que podem mandar seus filhos para a escolinha e para a creche. A maioria deixa numa creche, no bairro onde vive, ou com seus familiares, se tiver. Se não, tem que sair do emprego. Então, este tratamento é um tratamento discriminatório que a sociedade precisa parar e se posicionar sobre isso. Que tipo de crianças nós queremos criar? Que tipo de rigidez mental, de saúde para essas crianças? Indiretamente, protegendo as mulheres, nós estamos protegendo a todos nós. Mas nós não nascemos tolerantes, nós aprendemos a ser tolerantes. Nós não nascemos defensores desses princípios de justiça distributiva. Nós aprendemos com as duras lições da história que essa solução é melhor, ou, na pior das hipóteses, a menos pior. Se deixar, nós somos preconceituosos. Nós aprendemos a tolerância, nós temos de exercitar a tolerância. E muitas vezes nós fazemos um discurso tolerante aqui e somos intolerantes do outro lado. Um juiz do trabalho precisa enxergar isso. E esse é um dos grandes princípios constitucionais. É o grande ponto de interrogação de todas as sociedades. A isonomia, a igualdade formal e a igualdade material. Um juiz do trabalho diria assim, está lá, 460, 461 da CLT. Né? A projeção no direito do trabalho que nós vemos isso é o princípio da equiparação salarial. Mas o princípio da isonomia é muito maior do que a equiparação salarial. Para finalizar, eu aprendi em casa que quando a gente não dá valor para a gente mesmo, ninguém dá valor para a gente. Essa é uma lição básica. A primeira pessoa que tem que se dar respeito é a gente mesmo. Se tu não te dá respeito, ninguém te respeita. A partir de que momento que as pessoas que trabalham começam a dizer assim, eu estou cumprindo um mandamento, eu anotei aqui, tá? Não sei de cor, do Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Ganharás o pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que fostes tirado, porque és pó, e pó te has de tornar. Não sei isso de cor. Anotei aqui para fazer a citação. O trabalho ser valorizado e eu enxergar no trabalho a realização de uma vida é um bem filosófico, moral, relativamente recente. Como eu disse antes, ricos, em geral, na história da humanidade, não veem o trabalho como algo... Os ricos se dedicam à política, à guerra, ao ócio. Mas o trabalho é coisa menor. Sempre foi assim. E o que é mais interessante, a valorização do trabalho não nasce pelo indivíduo, mas nasce pelo grupo. Juízes do trabalho, uma visão constitucional, tem que se lembrar de que o direito do trabalho nasce do coletivo e não do individual. A gênese que faz as pessoas valorizarem o trabalho é a união e a luta. Por isso que os direitos constitucionais
sociais, artigo 8º, 9º, 10º, 11º da Constituição, são tão importantes. Nós esquecemos isso. Mas o direito do trabalho nasce do coletivo e da valorização coletiva. O indivíduo vem depois, a valorização do indivíduo vem depois. As normas coletivas não prevêem indivíduos. Dizem assim, o salário mínimo para todos é tanto, ou o salário dessa categoria é tanto. A jornada de trabalho, basicamente, né? Salário, jornada de trabalho, proteção contra as condições insalubres do trabalho. São as 3 primeiras reivindicações do movimento sindical. E que são as principais reivindicações até hoje. Com a variação, com a evolução, seguem sendo o que se discute numa negociação coletiva? Salário, jornada de trabalho, né? Por exemplo, banco de horas. E as condições de salubridade hoje estão razoavelmente disciplinadas por lei, com as NRs, com as normas estatais. Então, a valorização do trabalho como um elemento de dignidade, libertação, não no sentido nazista, né, da frontispício do campo de concentração de Auschwitz, né, o trabalho liberta. Não naquele sentido, mas no sentido de que o trabalho dignifica e é dele que eu tenho o meu sustento. Mas nós podemos ir mais. Porque existe na sociedade, e aí vem um irmão do direito do trabalho, existem os velhos e os doentes. Esses sequer podem trabalhar, e no nosso caso, os acidentados de trabalho. Essa legião, por exemplo, de motoqueiros, que hoje já é responsável por 70% dos seguros de acidentes de trânsito. Então, o direito do trabalho nasce junto, que não é o nosso tema aqui, mas com outro grande ramo de igualdade e de isonomia. Falo isso olhando especificamente para o Carlos Alberto, que é o direito previdenciário. É a minha homenagem para ti, Carlos Alberto, que é um estudioso dessa matéria e um defensor. Então, enxergar o direito do trabalho sem o direito previdenciário é uma visão incompleta. E vejam, nós, como juízes, autorizamos e muitas vezes não prestamos atenção na importância das contribuições previdenciárias incidentes sobre os nossos acordos, sobre as nossas sentenças, sem nos darmos conta da importância desse debate, que é tão protetivo e pega um nível de proteção ainda mais profundo. Porque o direito do trabalho é pensado para pessoas aptas a trabalhar, e o direito previdenciário é pensado para pessoas não aptas a trabalhar, na velhice e na doença. Basicamente, é essa a ideia do direito previdenciário. E que também está na Constituição, os princípios gerais previdenciários, e que, de uma forma reflexa, faz parte dessa nossa caminhada pelos distintos ramos da economia, da sociologia, do direito, da filosofia, que estamos tentando fazer. Mas agora é a hora de nós pensarmos daquela pergunta, né? Do juiz que se olha no espelho. Vamos voltar a ele e dizer assim, como é que eu estou? Eu tenho todas essas ideias de igualdade, de isonomia, de valorização, mas como está o direito do trabalho hoje? Quando eu entro na sala de audiências e me sento para fazer uma audiência, quando eu entro no tribunal para fazer uma sessão, eu ouço notícias dos jornais, ouço entrevistas da televisão, e me sinto angustiado. Eu, Francisco. Porque eu vejo um ataque a todos esses princípios tão caros, que eu defendi e já defendo pelo menos há 30 anos. Estamos, como diria um gaúcho, né, peleando, com pouca bala, quase sem munição, mas seguimos atirando. Estamos num refluxo. Não estamos no avanço, nós estamos num refluxo. E passaremos por momentos mais difíceis, de choro e ranger de dentes. Mas nós precisamos resistir. Já resistimos outras vezes. E vamos resistir. Por que é preciso resistir? A primeira coisa para eu poder resistir, eu preciso acreditar na ideia. Se eu não acredito na ideia, eu não defendo, eu não passo
a energia necessária para dizer para as pessoas, mesmo o mais conservador juiz do trabalho, ou mesmo um empresário que tenha um mínimo de consciência social, ele sabe que é preciso haver distribuição de riqueza na sociedade. Senão um país não se desenvolve. Como que eu vou fazer um país se desenvolver se as pessoas não tiverem o mínimo para sobreviver? E um mínimo de conforto também. As pessoas, como diria, essa aqui faço de memória, nem só de pão vive o homem. Quando o diabo chega lá para tentar Jesus, né, diz assim, tu está com fome, né? Ele diz, estou aqui no deserto, faz dias, conversando contigo, tu me enchendo o saco, eu estou louco de fome. E ele diz assim, pois é, tu não é filho do homem, transforma as pedras em pão e come. E aí Jesus diz para ele, nem só de pão vive o homem. Nem só de salário, né, de cesta básica, arroz, feijão, achocolatado, né, cesta básica, azeite, vivem as pessoas. As pessoas têm direito de ser felizes. Não precisa muito para ser feliz. Mas as pessoas têm direito de uma sobrevivência digna. E essa é a força da ideia do direito do trabalho. Numa situação de concentração de riqueza, não há desenvolvimento possível para uma sociedade. Nós tivemos guerras por conta disso. A carta que põe fim, o tratado que põe fim à Primeira Guerra Mundial, no artigo 4º, diz o valor social do trabalho precisa ser, porque senão novas guerras virão. É a Primeira Guerra Mundial. A Convenção de Filadélfia, nos estertores da Segunda Guerra Mundial, reafirma os princípios da justiça social. Não são palavras vazias, é a história da humanidade que nos mostra o que acontece quando o mundo inteiro privilegia o capital em detrimento do trabalho. Pessoas morrem quando acontece isso. Nós nos esquecemos porque as nossas gerações não passaram pelos horrores da guerra. Mas isso não quer dizer que ela não tenha existido. E isso não quer dizer que nós não saibamos as causas disso. Tem um livro que está, vamos dizer assim, como best-seller, que é do Thomas Piketty, ele diz assim, os níveis de concentração de riqueza do capital hoje são os mesmos, parecidos com os que antecediam a Primeira Guerra Mundial. Está em qualquer livraria por aí. O Capital no século XXI, Thomas Piketty. Então, essa é a questão. Nós precisamos resistir porque nós precisamos ter convicção da ideia. Nós não precisamos ser perfeitos, não precisamos ser revolucionários, já vou terminar, Danilo. Nós temos que resistir da forma que nós conseguimos resistir, com as nossas limitações. Tem um personagem que eu gosto muito, que é Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno é um intelectual espanhol com um contexto absolutamente contraditório, e os bons personagens, os grandes personagens são contraditórios, são os mais fascinantes. Nenhum personagem certinho demais passa para a história, né? Mesmo Jesus, já que falei nele, não é nenhuma questão religiosa, mas porque, enfim, eu considero um personagem histórico fascinante. Mesmo Jesus é um personagem contraditório, né? Suas parábolas são cheias de contradições. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Personagens fascinantes são contraditórios. Unamuno era um intelectual brilhante, um filólogo basco, profundo conhecedor da língua castelhana, apoiou, no início, o franquismo. E era reitor da Universidade de Salamanca. E numa passagem, numa sala como essa aqui, entra um general franquista e começa a entoar os gritos de guerra dos franquistas. Viva Espanha, viva la muerte. E o Miguel de Unamuno chega num determinado momento que ele diz, basta. Ele passou o resto da vida na prisão por conta dessa atitude. Diz assim, ele se dá conta, diz assim, eu não posso apoiar necrófilos, amigos da morte. E ele faz um célebre discurso, que é acessível em qualquer lugar. E desse discurso eu selecionei uma frase que diz por que nós devemos lutar, por que nós devemos continuar defendendo o direito do trabalho, mesmo em condições tão adversas. E ele diz isso aos inimigos, que os franquistas estão no auge. Isso em 1936, Franco vai tomar o poder. Tomou o poder em 1939. E ele diz assim, aos fascistas que estão presentes, ele diz assim,
vencereis, porque tendes sobrada a força bruta. Mas não convencereis, porque para convencer há de persuadir. E para persuadir lhes falta algo que não tendes, razão e direito. É por isso que nós temos que resistir, porque temos razão e direito. Muito obrigado. Parabenizo o desembargador Francisco Rossal pela excelente palestra com que nos brindou, né? E, de imediato, como estamos já com o tempo adiantado, eu passo para as perguntas. 10 minutinhos ainda? Eu gostaria apenas de dizer o seguinte, que essa palestra, Francisco, enche a minha alma de esperança, né? Você verdadeiramente, acho que minhas colegas aqui que estão mais próximas, acho que compartilham a mesma ideia, me emocionou no seu discurso, né? Me parece que nesse momento tão especial que a Justiça do Trabalho atravessa, né, nós precisamos nos reconhecermos, né, como membros desse poder que tem esse papel tão essencial da justiça distributiva. E me causa assim, muita tristeza, em alguns espaços, perceber que, muitas vezes, nós temos um discurso de preservação da justiça do trabalho sem o significado que é a ela inerente, preservação por preservação, mudando a tônica da justiça distributiva como uma forma de, talvez, se mudarmos a nossa essência, a gente consiga ainda um espaço de preservação. E aí me vem o grande, né, a grande inquietação e a grande tristeza desse discurso, que muitas vezes são de colegas nossos, né? Mas se preservar desse jeito, para quê? Então, assim, a minha fala é apenas para dizer a vocês assim, que você, a mim, né, me tocou muito profundamente, né? Tenho quase o mesmo tempo de magistratura que você. Entrei na magistratura com 23 anos de idade, já tenho 24, né? Nem lembro mais, 24, 25, sei lá, né, de magistratura. E esses eventos de escola que nos aproximam de colegas de outros regionais, que nos colocam mais próximos uns dos outros, né, me conforta muito saber, né, que aquilo que a gente fica lá cobrando sozinho em casa ou no gabinete, essa tristeza, né, de olhar o nosso reflexo no espelho e de se sentir abatido diante desse cenário, né, de que nós não estamos sós. E eu não sou maluca de pensar assim, né? Então, muito obrigada. Bom, Francisco, eu tenho uma pergunta, mas antes dela, né, não é à toa que você vem sempre para cá, que você sempre nos enriquece aí com as suas apresentações, com as suas reflexões, e é sempre bom a gente voltar à fonte, né, muitas vezes, do nosso direito de trabalho. E um pouco dessa fonte que eu quero retomar aqui numa pergunta, Francisco, um pouquinho, uma reflexão muito curta, para passar a pergunta. Eu também já estou com 21 anos já só de magistratura, né? E os ideais, os sonhos que a gente cativa ao ingressar não eram diferentes do seu, de atravessar a rua, voltar, né? Eu acho que é uma história que todos nós compartilhamos aqui, né? Eu tinha lá o meu cartaz daquele sujeito histórico, aí que endurecer-se pero si perder la ternura jamás, né? Que ornava a minha parede e tal, nessa questão de proteção ao direito do trabalho, aos mais carentes, aos humildes, e levar um pouquinho de justiça social. Mas, quando a gente se depara na sala de audiência hoje, eu não me vejo muito naquela representação que eu tinha daquelas pessoas que eu imaginava representar, daquelas pessoas que eu imaginava defender. Porque eu vejo pedido de acúmulo de função, porque a moça do caixa põe o produto na sacolinha do supermercado, então ela é empacotadora.
do outro que pede dano moral porque falava, a mulher não olhava para ela, o outro colega de trabalho. Ou seja, os abusos constantes das iniciais, talvez também por alguns advogados, enfim, mas pelas partes, que exageram e muito naquele direito que seria o básico, que seria o efetivo, que seria de dar dignidade para ser um direito que visa locupletrar-se só, enriquecer-se. E isso desgosta, porque daí eu não me vejo representando mais, ou tentando, sendo aquele defensor desse tipo de pleito, que é muito comum hoje. Como que a gente sai dessa? Com a palavra, tanto para responder o primeiro, não sei se fazer algum comentário, quanto a pergunta. Meu pai dizia assim, Zé Lúcio, se tu vê que o cavalo vai te derrubar, frouxa o corpo. Não cai duro, senão tu vai te quebrar. Na sabedoria campeira dele, um homem lá do Alegrete, significava o seguinte, a gente tem que ter alguma flexibilidade, até para ter, ou ceder em algumas questões, até para ter chance de levantar de novo. Ele dizia no sentido, frouxa o corpo, cai, para tu tentar te levantar e montar novamente. Eu sei que esses pedidos incongruentes, que também estão nas defesas, né? Tem uma estatística saída agora, recém-quentinha do forno, né, que você pode dizer, existem pedidos incongruentes, de má-fé, exageros da inicial, mas a Justiça do Trabalho ainda, eu acho que perto de 50% dos pedidos são de ações rescisórias, parcelas rescisórias. Portanto, se há abuso de uma parte, é porque há muitos abusos da outra parte também. Mas, nesse ponto, eu sempre pensei, e fui evoluindo ao longo dos anos, né, pensando o seguinte, esse é o meu papel, eu tenho que aguentar isso. Aguentar isso que não significa concordar com isso, mas eu tenho que ter uma certa paciência, porque a vida está cheia de pessoas aproveitadores, pessoas que descumprem as leis trabalhistas, está dos dois lados. Né? Então, isso faz parte da nossa profissão, nós escolhemos isso, assim como um médico escolhe ver sangue, e um médico que não pode ver sangue vai ter dificuldades na sua profissão. Um juiz tem que, como diria Marguerite e o Senar, cogitar no verdadeiro, eterna mistura do falso, vai vir, faz parte, tem uma cota que é para isso. E tu tem que desenvolver certos antídotos. Né? Alguns colegas desenvolvem a ironia, né? Ou uma forma mais, vamos dizer assim, mais evoluída de ironia, não necessariamente para melhor, que é o sarcasmo, a paciência, talvez a paciência. Eu acho que eu desenvolvi a paciência. Mas eu fico registrando. Eu digo, tá bom. Uhum. Eu tenho um amigo que diz, se me permite a brincadeira, que essa é a solução para o casamento. Ele diz que o aham salvou o casamento dele. Né? Toda vez que a mulher fala qualquer coisa, ele diz aham. Porque serve como sim, como não, como talvez, e ele vai administrando. Provavelmente, para dar certo o casamento, ela pensa a mesma coisa, tá? Com relação às loucuras dele, etc. e tal. E ele inventa aquelas coisas que o homem inventa, né? As últimas loucuras desse meu amigo, ele montou uma marcenaria em casa. Pobre da mulher enlouquece, porque é pó e pedaço de madeira para tudo que é lado, mas ela também exerce o seu aham. Então, eu reconheço que esse é um problema do exacerbamento, né? Em danos morais, isso é particularmente, né? Qualquer olhar atravessado vira dano moral, mas isso é uma circunstância dos tempos também, talvez desse extremo individualismo que nos leva, né, a tudo, a sociedade de consumo, a internet, que nós queremos soluções rápidas para os nossos problemas e para o nosso vazio existencial, e nos esquecemos que somos seres sociais e que precisamos conviver com os outros. Mas eu diria isso, né? É a cota, nós temos que conviver com isso, né? Com a paciência, talvez. Eu acho que a melhor virtude aqui seria a paciência. E punir. Né? Eu tenho refletido muito sobre a litigância de má-fé. Dei uma palestra, os colegas da Bahia, né, sobre isso, sobre a probidade processual. Tenho refletido muito sobre isso. Eu não sei se o judiciário não tem que dar um passo adiante com relação
a interpretação da má-fé processual, da boa-fé processual, num sentido um pouco mais rigoroso, naquele, né, vamos nos respeitar um pouco. E a primeira questão é a gente se respeitar a gente mesmo. Mais alguém? Não. Então... Acho que não tem mais perguntas. Posso fazer um agradecimento? Pode. Eu queria fazer um agradecimento. Quando eu disse que eu tinha pensado a palestra até ontem de noite e mudei, é verdade, tá? E talvez isso seja, Maria de Lourdes, pela imensa consideração que eu tenho por vocês. Eu fui pesquisar, eu fui buscar enriquecer com toda a força que eu tenho e pensando muito nesse momento atual que nós estamos vivendo. E eu fiz uma coisa totalmente diferente do que havia previsto, mas nesse sentido, nas palavras da... Como é o teu nome? Paola. Da Paola. Eu acho que nós precisamos levantar, sair cheios de energia, né, revermos quem nós somos, né, qual é a preciosidade da nossa Constituição, que é uma bela Constituição, e não baixar a cabeça. É isso. Então, a minha homenagem a esse convite que vocês fazem com tanto carinho e tantas vezes que eu já vim aqui, é o mínimo que eu podia fazer. Era passar para vocês essas reflexões, que são minhas particularmente, ninguém é obrigado a concordar e nem é obrigado a discordar, mas é a minha homenagem que eu faço a toda a magistratura, mas particularmente aos colegas de Santa Catarina que me honram tanto com esse convite. Muito obrigado. Bem, eu diria que nós não conhecemos a palestra anterior, né, mas essa que foi preparada hoje, ela ficou perfeita, eu diria, para o dia, para o momento atual que nós estamos vivendo, e nos faz refletir sobre todos os dilemas que nós temos todos os dias, né, e que a sociedade, tanto os juízes, a sociedade em geral, e que o equilíbrio é a maior virtude, né? Nós temos todas as situações devem ser pensadas e principalmente nós como agente do Poder Judiciário pensarmos com equilíbrio. Eu, né, parabenizo, agradeço e tenho certeza que será convidado novamente para novamente nos brindar com uma excelente palestra. Obrigada.